TH Entrevista dessa semana convidou o Elias Fragoso, ele que é economista, um dos autores e organizador do livro Caso Braskem, Rasgando a Cortina de Silêncios, o lado B da exploração do sal-gema de Maceió. Pauta muito importante, né? Desde 2018 estamos presenciando os impactos negativos da mineração em Maceió. 5 bairros tiveram que ser desocupados e eu vou deixar agora Elias contar para a gente o que é que o leitor vai encontrar nesse livro. Na verdade, o livro já é uma segunda edição. A primeira edição, que foi publicada em 2022, esgotou-se rapidamente e a gente ficou tendo uma cobrança muito grande da academia, de intelectuais, de técnicos, das pessoas envolvidas com a temática. E resolvemos agora fazer uma ampliação e transformar isso na segunda edição do livro, né? Uhum. Que a primeira edição teve 176 páginas, agora são 400 páginas de 8 autores. Né? Estávamos conversando aqui nos bastidores que um deles falou lá do comecinho, né, da instalação da Braskem em Maceió. Na verdade o livro faz uma passagem de todo o processo ao longo desses 50 anos de exploração do sal-gema de Alagoas, de Maceió. Né? De Maceió, porque Alagoas, o sal-gema que existe ainda não foi explorado. Agora, o professor Zé Geraldo, que é uma das figuras reconhecidas hoje mundialmente por suas questões, suas preocupações ambientalistas, melhor dizendo, ele que foi o primeiro também secretário, entre aspas, na época não havia Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ele narra o que foram as dificuldades encontradas para tentar barrar, já lá atrás, essa força bruta que veio junto com a Braskem, com a Salgema, a antiga indústria da Salgema, que passou por várias mãos e hoje se transformou em Braskem. Depois o professor Abel Galindo faz uma análise muito acurada, muito atilada, provando e mostrando que foram os erros crassos técnicos cometidos na concepção e na elaboração, na construção das minas, que levaram a esse desastre 50 anos depois. Evidentemente que tem toda a falta de a ausência de fiscalização e todo um monte de histórias por trás disso, mas o fato objetivo é esse. A gente vem, por outro lado, nós passamos um pouco dessa área técnica e vamos para a área de economia. Uhum. E a gente procura mostrar, né, algumas questões interessantes que as pessoas não conhecem. Né? A primeira delas é que essa fajutice de se dizer que polo cloroquímico seria a salvação econômica de Alagoas, isso nunca aconteceu. E nunca aconteceu por uma razão bem simples. Primeiro, 10 anos antes, já estava lá no primeiro PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, feito pelo governo federal da época, e que lá já estava definido que o polo cloroquímico do Nordeste seria na Bahia, mais especificamente em Salvador, está lá. E no segundo PND, feito 2 ou 3 anos depois, isso foi reafirmado, inclusive assinou o detalhe de explicar que Alagoas e Sergipe, que é onde tem as maiores reservas do mineral, seriam polos complementares ao polo de Camaçari. Entendi. Ponto. Então, bem da verdade, em momento algum se cogitou a nível do governo federal, na época era quem decidia essas coisas, de se implantar um plano, perdão, agora vamos cortar porque sumiu a palavra. De se criar um polo cloroquímico em Alagoas. Né? Lorota essa que foi levada ao longo de 40, quase 50 anos. Um absurdo. E tem uma questão básicazinha aqui que é interessante da gente falar.
Depois que não se conseguiu mais enganar as pessoas com essa história de polo, porque viu-se que era uma barca furada realmente, alguém teve a saudável ideia de tentar inventar um polo petroquímico. E levou-se aqui 4 anos dentro desse estado, discutindo-se a questão da implantação do polo petroquímico, que era uma forma de enganar de novo a sociedade, as pessoas, a comunidade em geral. E aí, 4 anos depois, alguém teve assim subiu a luzinha de Aladim e fez a seguinte pergunta: mas e o petróleo, onde está? Pois é, né? Alagoas não tem petróleo e menos ainda capacidade para receber ou instalar um polo petroquímico. Foram mais 4 anos perdidos, né? E a gente vê que mesmo depois de toda essa tragédia, né, nos bairros, ainda se insiste nessa fala. Mas a Braskem é bom para a economia de Maceió, de Alagoas, e o senhor estava inclusive comentando que esse é um pequeno pedaço do PIB, Essa é uma falácia. Essa é outra falácia que vem de 50 anos, né? Digamos que a Braskem só pegou o embalo. A área química no estado, o complexo químico do estado, ele representa tão somente 0,8% do nosso pequeno PIB. Nós temos um dos menores PIBs do país. E a área química representa 0,8%, menos de 1%. A Braskem, e esse dado não existe, mas a gente supõe, é mais ou menos a metade disso, 0,4%. Traduzindo, nada, traço. Então, não faz sentido esse poder, né, que a Não, mineradora tem em não Maceió. faz, e o poder é feito à base de outras questões que esse Estado e as pessoas todas sabem quais são. Infelizmente. E quando se trata, né, das vítimas, né, que tiveram que abandonar suas casas, tiveram que deixar os bairros, e os bairros agora esvaziados, os imóveis sendo, né, demolidos, o livro trata também desse assunto? O livro passa, digamos, ao largo dessa temática, porque o foco é a questão de Alagoas e de Maceió. Certo. O grave problema que foi causado para toda uma comunidade e não apenas para as vítimas. É verdade. E a gente foca muito nessa questão macro. Então, apesar de que ao longo de todo o livro pontua-se a questão das vítimas, que eu prefiro chamar de afetados. Agora, posso também afirmar que, como a gente está muito envolvido nessa temática, eu tenho mais de 200 artigos publicados sobre esse tema, a questão dos afetados na Braskem em Alagoas é outra mentira. As pessoas falam hoje em fake news. Mentira. A Braskem tem uma indústria estruturada para produzir mentiras e diversionismo sobre essa temática em Alagoas. Eles falam em 50, 60 mil pessoas. Não são 60 mil pessoas, são 140 mil os afetados. Porque a gente tem que contar quem está morando no entorno. Sim. E que foi diretamente atingido. Não foram apenas as pessoas que foram expulsas de suas casas. Tem o pessoal ainda vivendo nos flechais, né, isolados. Essa questão dos flechais é outra barbaridade. Essa é uma barbaridade, isso é uma coisa absurda. Os flechais já teriam que ter sido fechados há muito tempo. Não tem condições. Qualquer pessoa em sã consciência que vá aos flechais percebe, vê, entende o sofrimento que aquelas pessoas estão tendo. Não há mais, do ponto de vista econômico, do ponto de vista sociológico, que, aliás, existem 6 análises feitas, oficiais, pedidas pela Justiça Federal, e que agora, mais uma vez, para protelar qualquer decisão a favor deles, pede mais uma análise técnica dessa questão. E o tempo passando, né? É só para empurrar de barriga e não atender a quem precisa, e atender aos interesses da Braskem.
Certo. Elias, me diga uma coisa, qual ponto que você acha importante a gente também destacar do livro que vai ser interessante para o leitor entender bem essa temática? Nós não ficamos preocupados apenas em fazer a análise técnica ou a crítica. Nós também partimos para fazer propostas objetivas para solucionar essa questão. E está lá, desde a primeira edição e agora mais detalhado ainda, é a nossa proposta para a cidade. Nós temos que pensar essa questão de forma mais ampla. Nós não podemos apenas ficar preocupados com situação A ou situação B ou situação C. Foi Maceió que foi dilapidada. Foi Maceió que está sofrendo na pele as 957 mil pessoas que passam dia a dia a vivenciar problemas indiretos decorrentes dessa maldita questão da Braskem. Então, nós trabalhamos duas propostas que estão lá, ambas de um impacto urbanístico gigantesco para a cidade, né? A proposta é a saída da Braskem daquela região do Pontal, no complexo químico da Braskem do Pontal, para ali se criar um bairro inteligente, um bairro smart, um bairro avançado, nos mais avançados termos urbanísticos do mundo, de formas a, inclusive, atrair mais gente para cá. Alagoas, que hoje vive Maceió, vive lotada da classe C e D. Nosso turismo é um turismo de classe C e D. Nós precisamos pensar num turismo de classe A, que é onde o dinheiro vem, de verdade. E a proposta dessa cidade é que, além de tudo, também alcance a área turística, né? E lá em cima, onde a Braskem destruiu e hoje virou dona, porque ao invés dela indenizar os imóveis, ela subrepticiamente comprou os imóveis de forma irregular, e isso é uma questão que precisa ser resolvida. Então, a ideia é que ali possa ser criado um parque urbano, um parque memorial urbano autossustentável, ou seja, que tenham atividades econômicas que justifiquem bancar a atividade operacional do parque, que seria o quinto maior do mundo. Ou seja, sairíamos também, voltando no turismo, daquele turismo de sol e mar, para também um turismo de saúde, o turismo ambiental, histórico, né, que tem os prédios que estão sendo revitalizados. Traduzindo, é um impacto muito grande para a cidade, as duas coisas. Então, está aí no livro. Bacana. O Elias Fragoso, né, lançou o livro junto com os outros autores na terça-feira, dia 12, já está disponível nas livrarias. Posso mostrar? Pode, claro. Tá aqui a capinha. Caso Braskem, Rasgando a Cortina de Silêncios, o lado B da exploração do sal-gema de Maceió. Uma indicação de leitura aqui. E para que as pessoas, né, tenham um aprofundamento maior, um conhecimento maior com relação às questões econômicas, ambientais, né? E toda essa crise que a Braskem causou e continua causando aqui na nossa cidade de Maceió. Obrigada, Elias. Quiser se despedir das pessoas que estão nos assistindo. Obrigado e até a próxima. E pode dizer onde é que elas encontram o livro. O livro está sendo vendido na Livraria Leitura do Parque Shopping. Joia. Tá? E eu recomendo que aqueles que tenham interesse, que andem rápido, porque a primeira edição esgotou. A primeira esgotou em 3 meses, e essa eu estou sentindo que vai ser quase que em alguns dias. Eu já garanti o meu. Bom, o assunto é sério, vocês comprem um livro, leiam, criem sua própria opinião sobre o assunto. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.